Uns braços. Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador. Recebeu o prato que lhe apresentava e tratou de comer debaixo de uma trovoada de nomes: malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Onde anda que nunca ouve que lhe digo? Hei de contar tudo a seu pai, para que lhe sacuda a preguiça do corpo com a boa vara de marmelo. Ou um pau. Sim, ainda pode apanhar. Não pense que não. Estúpido, maluco. Olha que lá fora é isto mesmo que você vê aqui. Continuou, voltando-se para Dona Severina, senhora que vivia com ele, maritalmente, há anos. Confunde-me os papéis todos, erra as casas, vai a um escrivão em vez de a outro, troca os advogados. É o diabo, é o tal sono pesado e contínuo. De manhã é o que se vê. Primeiro que acorde, é preciso quebrar-lhe os ossos. Deixe, amanhã hei de acordá-lo a pau de vassoura. Dona Severina tocou-lhe no pé, como pedindo que acabasse. Borges expectorou ainda alguns impropérios e ficou em paz com Deus e os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos, porque o nosso Inácio não era propriamente menino. Tinha 15 anos feitos e bem feitos, cabeça inculta, mas bela, olho de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba de saber nada. Tudo isso posto sobre um corpo não destituído de graça, ainda que mal vestido. O pai é barbeiro na cidade nova, e pô-lo de agente, escrevente, ou o que quer que era do solicitador Borges, com a esperança de vê-lo no foro, porque lhe parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Passava-se isso na Rua da Lapa em 1870. Durante alguns minutos, não se ouviu mais o tinem dos talheres e o ruído da mastigação. Borges aborratava-se de alface e vaca, interrompia-se para virgular a oração com um golpe de vinho e continuava logo calado. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o descompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não esquecesse de si e de tudo. Também a culpa era antes de Dona Severina em trazê-los assim nus constantemente. Usava mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo do ombro. Dali em diante, ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade, eram belos e cheios em harmonia com a dona, que antes era grossa que fina, e não perdiam a cor nem a maciez por viverem ao ar. Mas é justo explicar que ela não os trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de mangas compridas. De pé, era muito vistosa. Andando, tinha maneios engraçados. Ele, entretanto, quase que só via a mesa, onde, além dos braços, mal poderia mirar-lhe o busto. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia, nem um adorno. O próprio penteado consta de muito pouco, alisou os cabelos, apanhou-os, atou-os e fixou-os no alto da cabeça com o pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. Ao pescoço, um lenço escuro. Nas orelhas, nada. Tudo isso com 27 anos floridos e sólidos. Acabaram de jantar. Borges, vindo o café, tirou 4 charutos da algibeira, comparou-os, apertou-os entre os dedos, escolheu um e guardou os restantes. Aceso o charuto, ficou os cotovelos da mesa e falou a Dona Severina de 30.000 coisas que não interessavam nada ao nosso Inácio. Mas enquanto falava, não o descompunha e ele podia desvanear à larga. Inácio demorou o café o mais que pôde. Entre um e outro gole, alisava a toalha, arrancava dos dedos pedacinhos de pele imaginários ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar, que eram dois. Um São Pedro e outro São João. Registros trazidos de festas encaixilhados em casa. Vá que disfarce com São João, cuja cabeça moça alegra as imaginações católicas, mas com o austero
São Pedro era demais. A única defesa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem outro. Passava os olhos por ali como por nada. Via só os braços de Dona Severina. Ou porque sorrateiramente olhastes para ele, ou porque andasse com eles impressos na memória. Homem, você não acaba mais? Brandou de repente o solicitador. Não havia remédio, e Inácio bebeu a última gota, já fria, e retirou-se como de costume para o seu quarto. Nos fundos da casa, entrando, fez um gesto de zanga e desespero, e foi depois encostar-se uma das duas janelas que davam para o mar. 5 minutos depois, a vistas das águas próximas e das montanhas ao longe restituía-lhe o sentimento confuso, vago, inquieto, que lhe doía e fazia bem. Algumas coisas que deve sentir a planta. Quando abotoa a primeira flor, tinha vontade de ir embora e de ficar. Haviam 5 semanas que ali morava, e a vida era sempre a mesma. Sair de manhã com Borges, andar por audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao selo, ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava à tarde, jantava e recolhia-se ao quarto até a hora da ceia. Ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de Dona Severina, nem Inácio via mais de 3 vezes por dia. Durante as refeições, 5 semanas de solidão, de trabalho, sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque ele só falava uma ou outra vez na rua, em casa, nada. Deixe estar, pensou ele um dia. Fuja daqui, não volto mais. Não foi. Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitia encará-los logo abertamente. Parece até que o princípio afastava os olhos. Vexado, encarou-os aos poucos a pouco. Ao ver que ele não tinha outras mangas, e assim os foi descobrindo, mirando e amando. No fim de 3 semanas eram eles, moralmente falando, as suas lendas de repouso. Aguentava toda a trabalhadeira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão, pela única paga de ver 3 vezes por dia o famoso par de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio estirava-se na rede, não tinha ali outra cama. Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e, pela primeira vez, desconfiou alguma coisa. Rejeitou a ideia logo. Uma criança, mas há ideias que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. Criança? Tinha 15 anos e ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço que admirava que começasse a amar. E não era ela bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada. E recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações, e mais um incidente e mais outro. Tudo eram sintomas, e concluiu que sim. Que é que você tem? Disse-lhe o solicitador, estirando no canapé, ao cabo de alguns minutos de pausa. Não tenho nada. Nada? Parece que cá em casa anda tudo dormindo. Deixe estar, que eu sei que um bom remédio para tirar o sono aos dorminhocos. E foi ali, no mesmo tom zangado, fuzilando ameaças, mas realmente capaz de as cumprir, pois eram antes grosseiros que mal. Dona Severina interrompia que não, que era engano, não estava dormindo, estava passando na comadre Fortunata. Não as visitava desde o Natal, por que não iriam lá uma daquelas noites? Noites, Borges redarguia que andava cansado, trabalhava como negro. Não estava para visitas de parola, e descompôs a comadre, descompôs o compadre, descompôs o afilhado, que não ia ao colégio com 10 anos. Ele, Borges, com 10 anos, já sabia ler, escrever e contar, não muito bem, é certo, mas sabia. 10 anos havia de ter um bonito fim, vádio, e o covado e meio nas costas.
a tariba em que viria ensiná-lo. Dona Severina apaziguava com desculpas a pobreza da comadre, o caiporismo do compadre, e fazia-lhe carinhos, a medo que eles podiam irritá-lo mais. A noite caíra de todo. Ela ouviu o tique do lampião do gás da rua, que acabava de acender, e viu o clarão dele nas janelas da casa fronteira. Borges, cansado do dia, pois era realmente um trabalhador de primeira ordem, foi fechando os olhos e pegando no sono. E deixou-a só na sala, às escuras, consigo e com a descoberta que acaba de fazer. Tudo parecia dizer à dama que era verdade, mas essa verdade, desfeita a impressão do assombro, trouxe-lhe uma complicação moral que ela só conheceu pelos efeitos. Não achando meio de discernir o que era, não podia entender-se, nem equilibrar-se. Chegou a pensar em dizer tudo ao solicitador, e ele que mandasse embora o fedelho. Mas que era tudo? Aqui estacou. Realmente, não havia mais que suposição, coincidência e possivelmente ilusão. Não, ilusão não era. E logo recolhia os indícios vagos. As atitudes do mocinho, o acanhamento, as distrações, para rejeitar a ideia de estar enganada. Daí a pouco, capaciosa natureza, refletindo que seria mal acusá-lo sem fundamento, admitiu que se iludisse, para o único fim de observá-lo melhor e averiguar bem a realidade das coisas. Já nessa noite, Dona Severina mirava por baixo dos olhos o gesto de Inácio. Não chegou a achar nada, porque o tempo do chá era curto e o rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia seguinte, pôde observar melhor, e nos outros ultimamente. Percebeu que sim, que era amada e temida, amor adolescente e virgem, retido pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade, que o impediam de reconhecer-se a si mesmo. Dona Severina compreendeu que não havia recear nenhum desacato, e concluiu que o melhor era não dizer nada ao solicitador. Poupava-lhe um desgosto e outro à pobre criança. Já se persuadia bem que ele era criança, e assentou de o tratar tão secamente, como até ali, ou ainda mais. E assim fez. Inácio começou a sentir que ela fugia com os olhos, ou falava áspero, quase tanto como o próprio Borges. De outra vez, é verdade que o tom da voz saía brando e até meigo, muito meigo, assim como o olhar geralmente esquivo. Tanto errava por outras partes, que, para descansar, vinha pousar na cabeça dele. Mas tudo isso era curto. Vou-me embora, repetia ele na rua como nos primeiros dias. Chegava a casa e não se ia embora. Os braços de Dona Severina fechavam-lhe um parênteses no meio do longo e fastidioso período da vida que levava. E essa oração intercalada fazia uma ideia original e profunda, inventada pelo céu unicamente para ele. Deixava-se estar e ia andando, afinal, porém, teve de sair, e para nunca mais. Eis aqui como e porquê. Dona Severina tratava-o desde alguns dias com benignidade. A rudeza da voz parecia acabada, e havia mais do que brandura, havia desvelo e carinho. Um dia recomendava-lhe que não apanhasse ar, outro que não bebesse água fria depois do café quente. Conselhos, lembranças, cuidados de amiga e mãe, e lhe lançaram na alma ainda maior inquietação e confusão. Inácio chegou ao extremo de confiança de rir um dia na mesa, coisa que jamais fizera. E o solicitador não o tratou mal dessa vez, porque era ele que contava um caso engraçado, e ninguém pune ao outro pelo aplauso que recebe. Foi então que Dona Severina viu que a boca do mocinho gracioso, estando calado, não era menos quando ria. A agitação de Inácio ia crescendo sem que ele pudesse acalmar-se nem entender-se.
Não estava bem em parte alguma. Acordava de noite pensando em Dona Severina. Na rua trocava de esquina, errava as portas, muito mais do que antes. E não havia mulher ao longe ou ao perto, que lhe não trouxesse a memória. Ao entrar no corredor da casa, voltando do trabalho, sentiu sempre algum alvoroço, às vezes grande, quando dava com ela no topo da escada, olhando através das grades de pau de canela, como tendo açúdio em ver quem era. Um domingo, nunca ele esqueceu esse domingo. Estava no quarto, a janela virado para o mar, que lhe faltava a mesma linguagem obscura de Dona Severina. Divertia-se em olhar as gaivotas, que faziam os grandes giros no ar ou paiavam em cima da água, ou alvoroçavam somente. O dia estava lindíssimo, não era só um domingo cristão, era um imenso domingo universal. Inácio passava-os todos ali no quarto, ou à janela, ou relendo um dos 3 folhetos que trouxesse consigo. Contos de outros tempos, comprados a tostão. Debaixo do passadiço do lago do Passo, eram 2 horas da tarde. Estava cansado, dormirá mal à noite, pois a vê andando muito à véspera. Estirou-se na rede, pegou em um dos seus folhetos a Princesa Magalona e começou a ler. Nunca pôde entender por que é que todas as heroínas das velhas histórias tinham a mesma cara de talhe, de Dona Severina. Mas a verdade é que tinham ao cabo de meia hora. Deixou cair o folheto e pôs os olhos na parede, donde 5 minutos depois viu sair a dama de seus cuidados. O natural era que se espantasse, mas não se espantou. Embora com as pálpebras cerradas, viu-a desprender-se de todo, para sorrir e andar para a rede. Era ela mesma. Quando seus braços é o certo, porém Dona Severina, quando não podia sair da parede, dando ali a porta ou rasgão que estava juntamente na sala da frente, ouvindo passos do solicitador, que descia as escadas, ouviu descer, foi à janela vê-lo sair e só se recolheu quando ele percebeu ao longe, no caminho da rua das Mangueiras. Então entrou e foi sentar-se no canapé. Parecia fora do natural, inquieta, quase maluca. Levando-se, foi pegar a jarra que estava em cima do aparador e deixou-a no mesmo lugar. Depois levantou-se, ou caminhou-se até a porta, deteve-se e voltou, ao que parece sem plano. Sentou-se outra vez, 5 ou 10 minutos, de repente lembrou-se que Inácio comerá pouco no almoço, e tinha o ar abatido, e adeveriu que poderia estar doente. Podia ser até que estivesse mal. E mirou-o lentamente. Fartou-se de vê-lo com a cabeça inclinada, o braço caído. Mas, ao mesmo tempo que eu achava criança, achava-o bonito. Muito mais bonito que acordado. Em uma dessas ideias corrigia ou corrompia a outra. De repente, estremeceu e recuou, assustada. Ouvia um ruído ao pé, na saleta do engomado. Foi ver, era um gato que deitara uma tigela ao chão. Voltando devagarinho a espiá-lo, viu que dormia profundamente. Tinha um sono duro a criança. O rumor que a abalara tanto não fez que sequer mudar de posição.
e ela continuou a vê-lo dormir. Dormir e talvez sonhar. Que não possamos ver os sonhos um dos outros. Dona Severina ter-se-ia visto a si mesma na imaginação do rapaz, ter-se-ia visto diante da rede, risonha e parada. Depois inclinar-se e pegar-lhe nas mãos, levá-las aos peitos, cruzando ali os braços, os famosos braços. Inácio, namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela, que eram lindas, cálidas, principalmente novas, ou pelo menos pertenciam a algum idioma que ele não conhecia, posto que o entendesse. 2, 3 e 4 vezes a figura esvai-se, para tomar logo, vindo do mar ou de outra parte, entre gaivotas, ou atravessando o corredor com toda a graça robusta de que era capaz, e tornando inclinava-se, pegava-lhe outra vez as mãos e cruzava ao peito os braços, até que, inclinando-se ainda mais, muito mais, abrochou os lábios e deixou-lhe um beijo na boca. Aqui o sonho coincidiu com a realidade, e as mesmas bocas uniram-se na imaginação e fora dela. Aqui a diferença é que a visão não recuou e a pessoa real tão depressa cumprira o gesto, como fingiu até a porta, fechada e medrosa. Daí passou à sala da frente, aturdida do que fizera, sem olhar fixamente para nada. Afiava o ouvido e ia até o fim do corredor a ver se escutava algum rumor que lhe dissesse que ele acordara. E só depois de muito tempo que o medo foi passado. Na verdade, a criança tinha o sono duro. Nada lhe abria os olhos, nem os fracassos contígios, nem os beijos de verdade. Mas se o medo foi passando, o vexame ficou e cresceu. Dona Severina não acabava de crer que fizesse aquilo. Parece que embrulhara e seus desejos na ideia e que era uma criança namorada, que ali estava sem consciência nem imputação, e meia mãe, meia amiga, inclinara-se e beijaram. Fosse como fosse, estava confusa, irritada, aborrecia mal consigo e mal com ele. O medo de que ele podia estar fingindo que dormia apontou-lhe na alma e lhe deu um calefrio. Mas a verdade é que dormiu ainda muito, e só acordou para jantar. Sentou-se à mesa lépido, enquanto achasse Dona Severina calada e severa, e solicitador tão ríspido como nos outros dias. Nem a rispidez de um, nem a severidade do outro podia dissipar-lhe a visão graciosa que ainda trazia consigo, ou amortecer-lhe a sensação do beijo. Não reparou que Dona Severina tinha um chale que cobria os braços. Reparou depois, na segunda-feira, na terça-feira também e até o sábado, que foi o dia em que Borges mandou dizer ao pai que não podia ficar com ele, e não fez o zangado, porque o tratou relativamente bem, e ainda lhe disse à saída: quando precisar de mim para alguma coisa, procure-me. Sim, senhor, a senhora Dona Severina está lá no quarto, com muita dor de cabeça. Venha amanhã ou depois despedir-se dela. Inácio saiu sem entender nada. Nem entendia a despedida, nem a completa mudança de Dona Severina em relação a ele, nem um chale, nem nada. Estava tão bem, falava-lhe com tanta amizade, como é que de repente tanto pensou que acabou supondo de sua parte algum olhar indiscreto, alguma distração que ofendera. Não era outra coisa. E daqui a cara fechada e o chale que cobriu os braços tão bonitos, não importava, levava consigo o sabor de sonho, e através dos anos, por meio de outros amores mais efetivos e longos, nenhuma sensação achou nunca igual a daquele domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos. Ele mesmo exclamava às vezes sem saber o que engana, e foi um sonho, um simples sonho. Embora os valores morais eles resistam ao desvio de conduta da jovem senhora e a preservação da família burguesa no final da trama, Machado ele aborda sobre o adultério feminino,
um tema nunca falado por nenhum outro autor antes e que viria a ser uma das principais chaves para o realismo. O conto Os Braços de Machado de Assis, ele relata a história de um jovem chamado Inácio, que tinha 15 anos, que foi morar com um solicitador chamado Borges, que tinha uma esposa que se chamava Severina. No decorrer do conto, acaba acontecendo um romance entre Inácio e Severina. Severina era a mulher que só andava com braços nus. Isso, naquela época, era sinal de desrespeito. Ou seja, aconteceu o romance no decorrer do conto e no final do conto, Borges descobriu e acabou mandando Inácio de volta para morar com seus pais. E esse foi o enredo do conto Uns Braços de Machado de Assis. O conto Os Braços de Machado de Assis tem apenas 3 personagens: Borges, Inácio e Dona Severina. Inácio é um garoto de 15 anos que trabalha como estagiário para Borges. Ele é atrapalhado e às vezes levava o nome de preguiçoso. Borges, por sua vez, era um solicitador grosseiro, esposo de Severina, a mulher que tinha os braços extremamente belos. O espaço, ou seja, ambiente em que o conto se passa, está descrito em um parágrafo. Passava-se isto na Rua da Lapa em 1870. Então, o espaço que o conto se passa é na Rua da Lapa, no ano de 1870. O foco narrativo do texto é o narrador observador, onde ele relata os acontecimentos sofridos por Inácio, um garoto de 15 anos que morava com o solicitador Borges e Dona Severina numa enorme casa na Rua da Lapa. O narrador também relata quando Inácio e Dona Severina acabam se apaixonando um pelo outro dentro da própria casa do solicitador Borges, que era um homem extremamente grosso e zangado. Pois segue totalmente as regras da gramática, a pronúncia correta das palavras, a clareza, além do vocabulário rico. E também possui discursos diretos, nos quais as frases são acompanhadas de travessão, 2 pontos ou aspas. No caso desse conto, o que mais aparece é o travessão. O que eu tenho a falar é pouco, é sobre o tempo. O que os meus colegas falaram está falado. O tempo em que se encontra o conto é em meados do século XIX. Nós podemos perceber isso por conta do autor, que usa muito das suas obras nessa data fixa. Temos até palavras, sinais que eram usados naquele tempo. E linguagem comunicativa formal, hoje a gente não usa mais. E até a data que foi escrita o conto, a gente pode ter uma perspectiva de quando o conto foi escrito e quando o conto está se passando, em qual século, em qual época o conto se passa. Temos também o tempo interno, que a gente tem que saber se na hora que o autor está narrando, se está no presente, no pretérito ou no futuro. E eu lendo o texto, eu acabei percebendo que ele está escrito no presente, como se o autor estivesse vendo e escrevendo. A gente também tem que ver essa parte, na parte do narrador, porque se o narrador ele narra muito, dá para exibir muita coisa, como se dá para exibir muito mais coisas do que como se tivesse só tendo conversa. Quando o narrador narra mais do que os personagens têm uma conversa, dá pra pessoa saber o que é que ele tá querendo transmitir, dá pra pessoa saber o que é que ele tá querendo que a gente saiba o que é que o conto está sendo escrito, do que se refere ao conto. E não aconteceu diferente no conto Uns Braços. O narrador, o autor, ele narra muito, são poucas conversas que existem no conto, e assim dá pra saber em que tempo se encontra e o que o autor está querendo transmitir. Esse é o nosso trabalho, espero que a senhora goste. A gente fez com muita dedicação. Aqui do lado vai ter as pessoas que participaram, espero que a senhora goste.